paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Hoje nós vamos encerrar o Sermão do Monte, né? Durante algumas semanas estamos estudando o Sermão do Monte e hoje chegamos à conclusão, ao final do Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 7, versículo 28 e 29. Se você puder, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura. São apenas 2 versículos, mas é fundamental você acompanhar, você mesmo fazer a sua leitura, tá bom? Diz assim, versículo 28, Mateus capítulo 7. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Conclusão do Sermão do Monte. O Sermão do Monte se encontra em Mateus capítulo 5, 6 e o capítulo 7. Jesus, é um sermão só, é um ensino só. Jesus estava no monte e ali ele foi ministrando este sermão. E Mateus aqui, ele termina registrando o Sermão do Monte com estas palavras. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava com autoridade e não como os escribas. A autoridade de Jesus ao ensinar. Aliás, Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas, sobre o vento, sobre o mar, sobre as enfermidades, sobre os espíritos, sobre os demônios, e obviamente Jesus também tinha autoridade ao ensinar. E é esse foco aqui de Mateus quando ele termina o ensino, né? E aí ele compara no finalzinho do 29, não como os escribas. Por que Jesus tinha autoridade? Da onde vinha a autoridade na vida de Jesus e por que os escribas não tinham autoridade? Obviamente Jesus ele tinha autoridade do próprio Deus. A autoridade é de Deus. Deus é o retentor, é o detentor de toda autoridade. Toda autoridade está em Deus e Deus dá a sua autoridade ou autorização a quem ele quiser. A fonte da autoridade é Deus. Nós, como igreja, recebemos de Deus a autoridade. E o inimigo, ele não tem autoridade, ele tem autorização, ele é limitado naquilo que ele pode fazer dentro do plano e do propósito de Deus. Mas nós precisamos ter uma ideia por que Jesus tinha autoridade, de onde vinha a autoridade, como é que funcionava a autoridade na vida de Jesus, para nós, como igreja e corpo de Cristo, também termos e usarmos a autoridade, tá? À nossa disposição a autoridade. Infelizmente, algumas pessoas pensam que têm autoridade, até gritam, esbravejam, mas grito e esbravejar não é autoridade, né? Autoridade é domínio, é senhorio da situação, é o controle, né, da situação. Então, por que Jesus ele tinha e ele ensinava com autoridade? Era tanta autoridade de Jesus no ensino que uma vez mandaram prender Jesus, buscar Jesus, e os homens que foram buscar Jesus ficaram no meio da multidão, escondido, vendo o momento que poderiam pegar Jesus, e Jesus estava ensinando a multidão, falando à multidão, e aqueles homens ficaram ali e foram sendo envolvidos pela autoridade de Jesus no ensino, e foram embora sem levar Jesus, e quando chegaram, as pessoas que enviaram ele falaram, cadê ele? E aqueles homens disseram, olha, nós nunca vimos alguém falar daquele jeito, nós nunca vimos alguém ensinar daquele jeito. E as pessoas que enviou ficou, mas vocês também vocês se converteram? Não era se converter, o problema não era aqueles homens. O problema era a graça, a autoridade que saía nas palavras de Jesus. Então, de onde vem
autoridade de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade. Isso nós precisamos saber para que haja também em nós autoridade. Primeira coisa que é fundamental quando você estuda sobre autoridade é você respeitar a autoridade de Deus. Se eu não respeito a autoridade de Deus, eu não vou ter autoridade quando eu fizer as coisas, até mesmo no meu ensino. O texto diz que Jesus aconteceu concluindo Jesus esse discurso. Por que Jesus tinha autoridade? Porque Jesus concluía tudo aquilo que Deus mandava ele fazer. Né? Tem gente que não consegue fazer as coisas até o final, deixa tudo pela metade. Essa pessoa não tem autoridade. As pessoas vão olhar e vão dizer, esse aí está falando uma coisa que ele mesmo não faz. Tudo que ele começa, ele não termina, ou às vezes nem começa, fala que vai fazer e não faz. A pessoa ela mesma vai tirando a sua autoridade. E Jesus concluía tudo que o Pai mandava ele fazer. E aí continua, a multidão se admirou da sua doutrina. A palavra doutrina é ensino. Ensino. Mateus está dizendo, quando ele terminou o seu ensino, as pessoas estavam admiradas. Por que as pessoas estavam admiradas com a sua doutrina? Porque Jesus conhecia a doutrina. Como é que eu vou ensinar algo com autoridade se eu não conheço? Eu não sei o que eu estou ensinando, eu não sei o que eu estou falando, eu não tive experiência com aquilo que eu estou falando. Não tem. A pessoa às vezes tem autoridade de estudar, mas ela não tem vivência, ele não vive aquilo que ele ensina. Então, para ter autoridade, eu preciso conhecer a doutrina, preciso viver aquilo que eu falo, eu tenho que ter o entendimento, eu tenho que ter experiência com aquilo que eu estou doutrinando. Outra coisa que dá autoridade é o preparo. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Né? Jesus não precisava dessa dedicação, ficar estudando. Ele é a própria palavra, ele conhece a palavra, ele recebia diretamente de Deus. Então, quando ele ensinava, o versículo 29 diz, porquanto os ensinava com autoridade. Quando Jesus ensinava, ele sabia, ele vivia, ele era aquilo que ele estava ensinando. Às vezes a pessoa quer ensinar uma coisa que ela não sabe o que ela está falando, que ela não viveu, que ela não é. Tem gente que para ensinar é um bom ensinador, mas os ensinos dele fica ali mesmo no púlpito, fica ali mesmo no microfone, e ele não vive aquilo que ele mesmo ensina. E vai servir para ele, além dele não ter autoridade, vai servir para a própria condenação dele. É como um pai que está dentro de casa e faz coisa errada e quando vai falar com o filho fala, mas eu aprendi com o senhor faz isso. Está falando para eu não fazer, mas é o que eu aprendi. Né? Às vezes nós ensinamos sem perceber com as nossas ações, com as nossas atitudes. Né? Há uma frase que o autor ele diz assim, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. É de se pensar. Às vezes, o que a pessoa faz tira toda a autoridade desta pessoa. Então, não tinha nada que desabonava, que tirava a autoridade de Cristo. Ele conhecia, ele era, ele vivia aquilo que ele ensinava. E você veja que quem faz a comparação aqui é o próprio Mateus, não é Cristo. Ele vai dizer assim, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Ele até estudava, conhecia um pouco da lei, mas não vivia, não tinha contato com aquilo que ele estudava, não era a vida dele, não tinha experiência.
E esse é um dos problemas que nós temos visto nos últimos tempos, pessoas que pregam, que ensinam, coisa que eles nem estudam, já vem pronto. Entre na internet e você vai ver quantas pessoas vendendo livros de esboço para o ano todo, aplicativo preparado já para a pessoa. Essa pessoa vai ensinar, essa pessoa vai pregar, mas não com autoridade como Jesus pregava, porque ele não foi buscar em Deus, que é a fonte da autoridade. Não tem revelação. Tem revelação. Uma coisa que você pega dos outros, não tem revelação. A revelação está na palavra, de você buscar, de você estudar, de você meditar e Deus te revelar. É Deus que é a fonte da autoridade, que nos dá autoridade. Então, Jesus não fazia como os escribas. E muita gente hoje em dia faz como os escribas. Pega a mensagem dos outros, lê as coisas dos outros, né? Pesquisa dos outros, tem aplicativo de mensagem. Aí grita, pula, faz um monte de coisa, mas não tem autoridade porque não tem revelação de Deus. Não veio de Deus. Né? Quer ter autoridade? Busque em Deus. Jesus ensinava com autoridade, porque os ensinos dele vinha de Deus. A revelação vinha de Deus. Era algo que ele vivia, que tinha experiência. Então Jesus vem ministrando o Sermão do Monte, que Mateus registra aqui no seu livro, capítulo 5, 6 e 7. E quando ele termina o seu sermão, Mateus ele faz uma observação. Jesus concluiu o seu discurso e a multidão estava admirada da sua doutrina. Admirada da sua doutrina. Porquanto os ensinava com autoridade, ele termina dizendo, e não como os escribas. Né? Vamos fazer a obra de Deus, vamos ministrar a outras pessoas, mas vamos fazer com autoridade. Não é fazer. Os escribas faziam. Eles liam a lei, liam a palavra. Né? Tem gente que, se você pegar o mesmo texto bíblico, se você pegar o mesmo texto e der para 10 pessoas ministrar, tem gente que você vai dizer, olha, meu Deus do céu, que mensagem longa, esse cara não para de falar. Vou te falar, foi até legalzinho assim, mas tem gente que quando prega, você fala assim, nossa, eu ficaria a noite toda ouvindo aí essa pessoa falar, que gostoso, que era isso que Jesus tinha. As pessoas tinham prazer de ouvir Jesus. Quando Jesus, penso eu, quando Jesus estava terminando, a pessoa falando, fala mais um pouco, né? Porque tinha autoridade, causava admiração. Jesus pregava com graça, com sabedoria que vinha da autoridade de Deus na vida dele. E o povo ficava admirado. Mateus registra lá, o povo não queria sair. É bênção demais nós fazermos as coisas com a autoridade de Deus. Então busque a autoridade que está em Deus, não está em aplicativo, não está em livros, está na palavra e em Deus. Deus me revela a tua palavra, esclareça a tua palavra, viva a palavra de Deus. E quando você pregar, você terá a autoridade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Encerramos aqui o Sermão do Monte. Se você não viu o Sermão do Monte, está gravado no nosso Instagram, desde o capítulo 5, versículo 1, e nós fomos tratando texto por texto, assunto por assunto, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.